Olá, eu sou o Robson e você está no canal do Pés Descalços. Essa é mais uma série da construção da nossa Tiny House. Estamos no capítulo 13, sim. Se você quer assistir os demais capítulos, por favor, assista a nossa playlist Construção da Nossa Tiny House, onde ordenamos todos passo a passo. Espero que vocês gostem desse novo capítulo que fizemos com muito carinho para vocês. Vocês têm um filho, o João Pedro. Ele tem quantos anos? Ele tem 3 anos. Ele já fala com os coleguinhas da escola? Nós vamos botar uma casa sobre rodas? Fala bastante. Ele fala assim, meu pai está montando uma tiny house. Tiny house. Que é uma tiny house, é uma expressão em inglês, né? Mini casa. Mini casa. E a partir dali, muita coisa mudou. Estamos indo embora, acabou, é tudo muito rápido. Os telefonemas e os e-mails não paravam de chegar. Era a confirmação de que o movimento Tiny House estava se consolidando no Brasil. A nossa responsabilidade aumentou, pois a nossa casa abrirá portas a todos os sonhadores do Brasil. E com a ajuda dos nossos amigos, aceleramos a construção da nossa Tiny House. Agora, não estávamos mais construindo apenas uma mini casa. Estávamos construindo o movimento Tiny House no Brasil. Na volta para São Paulo, chuva. Há quem diga que chuva é o melhor som do mundo. Aumenta a concentração. Chuva é vida. Refresca, acalma. E esse era o momento propício para iniciarmos a etapa mais detalhada da construção, o acabamento. E antes de iniciar os detalhes que tornam a casa especial, é preciso finalizar toda a parte grossa da construção, ou seja, toda a parte estrutural. Parece uma letra F. É uma letra F. Finalizamos alguns fechamentos internos que ficaram pendentes antes da nossa ida para o programa Encontro. Última placa das paredes. Que horas são? 7h30, eu acho, da noite. Horário de verão. Hora extra no feriado de 20 de novembro. Especialidade do João Vitor da Tiny Houses Brasil, iniciamos com ele a construção da parede interna do banheiro. Essa receberá uma porta embutida. A parede interna é mais fina que as paredes externas, mas precisa ser robusta, pois ela faz parte da estrutura da casa. Vamos ver se a banheira cabe no banheiro. Primeiro ela tem que passar pela porta. Dá pra abrir ela. Uma das dimensões já cabe. Ah, cabe. Testar pra ver se entra o banheiro. Boa, amor. Espaçoso. Banheirão, hein? Maior do que a gente tinha na casa lá em São Paulo. Mas Olha o contexto aqui, ó. Olha o contexto como ficou mais bonita a banheira. Agora aqui vai ter uma faixinha aqui, tá vendo? Uma faixinha aqui. Maravilha que eu tava trabalhando. viu? Também vai ser porta. E isso aí vai ter uma porta. E aí dentro é o banheiro. E aqui também. Aí também. E aqui vai ter a janela. Isso. Papai, Enquanto isso, lá fora, Giovanni Jacob e eu iniciamos o processo de pré-acabamento exterior, conhecida no mundo das tiny houses como trim. Aqui embaixo e na lateral, tá? Certo. É super bem protegido. Então aqui vai ter ângulo pra cima aqui, né?
proporcionalmente parece estar legal. Fazer um ângulo igual que vai fazer embaixo. O trim é simplesmente a moldura da casa, das janelas, das portas. É muito comum em construções de casa de madeira, e seu uso varia de acordo com o padrão e estilo que a casa vai adotar para o siding, outra expressão em inglês que se refere ao acabamento externo das casas de madeira. Pouco explorado no Brasil, o trim é comumente adotado em casas europeias, nas norte-americanas e em alguns países da América do Sul, como Chile, Uruguai e Argentina. Quase não utilizamos esse tipo de acabamento, pois culturalmente não valorizamos a estética externa da casa. Muitas vezes, por falta de dinheiro, condição social ou falta de referência no Brasil. As molduras da casa, janela e porta, além do papel estético, têm um papel importante na vedação, ou seja, impedem a entrada de vento, frio, insetos e também ajuda na condução da chuva. Como assim, Robson? Confira. E mesmo com a proteção do wrap, a água tem que sempre ser conduzida para fora da parede estrutural, e esse papel é feito pelo trim e pelo siding. Não tem problema cobrir menos. Agora a gente vai calafetar a parte de cima. Agora que tá um horário bom para trabalhar. Para continuar a instalação do trim, era necessário finalizar o wrap do telhado. Essa atividade eu tinha deixado passar. Papai, cuidado de cair. Pode deixar. Obrigado por isso. Enquanto isso, a Bel estava iniciando os testes de pintura do siding. Tá tomando sol aí? Trabalha e toma banho de sol, mas levanta o nível de vitamina D. Bom, vitamina D tá precisando. O Robson tá lá em cima da casa, passando PU, algumas frestas, pra gente poder cobrir o teto, pra fazer o acabamento, né, externo com as telhas. Aqui embaixo a gente tem o Giovanni, da Moveleiro Jacobi, trabalhando na moldura das janelas. E aqui ao ladinho, algumas tábuas já do siding, que é o revestimento externo. E eu passei uma base, que é um fundo preparador, para depois a gente poder pintar elas e aí a madeira não suga muito a tinta. Assim a gente gasta menos tinta. Legal. Esse foi um dos períodos que mais aprendemos a trabalhar com madeira. Além de trabalhar com a madeira, aprendemos também a usar ferramentas diferentes. E com um professor de primeira.
você tá fazendo aí, Bel? Não é pra estar trabalhando? Eu tô tomando suco verde pra hidratar enquanto eu lixo o piso do loft. Trabalhadora saudável. E nós ganhamos novos apoiadores. Sejam muito bem-vindos ao Clube de Membros do Pés Descalços e o nosso muito obrigada por nos ajudarem a manter esse sonho vivo. Vamos seguir com o vídeo então? Com o trim finalizado, iniciamos o beiral do telhado. Repare que deixamos um espaço entre o beiral e a parede. E o motivo você vai saber no próximo capítulo. Então deixe um like, compartilhe esse vídeo e assine o nosso canal. Medindo aqui o bay window para começar a fazer, ó. Tá tudo cortadinho. Tudo alinhado e a telha do meio já feita. O teto, o telhado principal tá todo pronto. Agora a gente vai fazer esse daqui. Giovanni e João tiveram que voltar para São Paulo, pois ambos tinham outras atividades remuneradas além da Tiny Houses Brasil. E por aqui, continuamos com a ajuda de um visitante especial. E aí galera, eu sou Giovanni Davi, vim aqui visitar o Pés Descalços em Porangaba. Eu quero contribuir com a parte de energia solar fotovoltaica e com o movimento das Tiny Houses. Valeu! E do outro lado ali tem um invasor aqui, ó. Tem um invasor ali trabalhando lá em cima ali, ó. É o Giovanni, o homem do projeto solar. Isso aí, dando uma força aí. Giovanni é especialista em energia solar e estava visitando a nossa construção para conhecer a nossa Tiny House, para ver uma Tiny House de perto, tirar algumas dúvidas e nos ajudar com o projeto solar da nossa casinha. Aproveitou a visita para nos ajudar a calafetar as molduras, ou seja, tampar todos os buracos dos parafusos. Nesse dia testamos 3 tipos de massa para calafetar. O PU, que é flexível, a massa plástica, que é aplicada em funilaria de veículos, por exemplo, né? E F12, que é própria para madeira. Para nós foi um dia extremamente especial, pois foi a primeira vez que um entusiasta de fora tinha participado da construção. Aprendemos muitas coisas juntos, ficamos honrados pela troca que tivemos e ainda ganhamos um amigo, um apoiador, um futuro morador de Tiny House no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like e compartilhar esse vídeo. E até a próxima! Ô, seu doido, manda um joinha pra nós. Não, filho.